Agora a treta ficou séria. Então, eu vou tentar fazer uma síntese rápida logo de cara para que você possa compreender o resto do vídeo. E como eu não sou louca de dar a minha própria opinião, o que em uma democracia brazuelana dá cadeia, na melhor das hipóteses, censura, eu vou usar a opinião dos outros. Caso você ainda não tenha compreendido o que aconteceu, ouça com atenção. Eu acho que o Bolsonaro assustou tanto o Supremo, entendeu? Ele assustou tanto que o Supremo precisou soltar alguém que pudesse ter peso para enfrentá-lo. Sabe? É porque jurídicas as decisões do Supremo não foram. Não foram jurídicas. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu tenho certeza disso. Gente. Eu tenho certeza. Porque assim, eu olhei aquelas decisões de todos os ângulos jurídicos para tentar encontrar uma explicação jurídica. Perfeito. Né? Nem a do Fachin, que foi a dos embargos de declaração, que disseram que o ex-juiz Sérgio Moro, que ele não seria competente. Aquela decisão não tem nenhuma fundamentação jurídica, porque o próprio Supremo tinha dito N vezes que o juiz era competente. Perfeito. E não se declara algo desse nível em embargos de declaração. Não, incompetência não. E não se anulam 4 processos em embargos de declaração. Então, assim, não tinha fundamento jurídico para aquilo. Aí vieram as decisões da suposta parcialidade do juiz, né? E a coisa foi ainda mais grave, né, em termos de falta de sustentação jurídica. Qual é a explicação? Eles precisavam de alguém que tivesse como discutir ombro a ombro com o Bolsonaro. Porque todos os que estão aí, com todo respeito, não têm força para isso. Não tem. Eles soltaram o Lula para isso, entendeu? Eu não vou repetir o que ela disse, porque é tanta democracia que dá medo. Lula era conhecido em seus mandatos anteriores por ser um grande ator político, um cara que conversava com todo mundo, que tinha uma relevância internacional. O que eles talvez não contassem é que dessa vez não tem boom de commodities, que o cara chegou dizendo que ia resolver a guerra da Ucrânia com uma cervejinha, que o cara comparou a atuação de Israel ao Holocausto. O grande líder mundial volta para sua caixinha de anão diplomático, na era da internet, onde ninguém esquece absolutamente nada. A expectativa era que, então, o cara se focasse no Brasil. Porém, o que se vê hoje são os juros batendo na porta dos 15%, o dólar alto, gasolina cara, o preço da picanha inatingível. A inflação tá fora do teto da meta. O café, R$100 o quilo. Como se não fosse ruim o bastante o caos econômico, Lula declara aliados, o que já estava bem na cara, na matéria, o cenário em que Lula admite ficar fora das eleições 2026. Segura o choque. Abre aspas para o cenário declarado por Lula. Não me deixem concorrer como Biden concorreu. Eu não quero disputar a eleição daquela maneira. Fecha aspas. E para quem não sabe a que o Lula se refere ao dizer que não quer concorrer igual o Biden, é que o Biden, até sua desistência forçada de concorrer às eleições, estava em completa negação senil. O próprio Lula sabe de sua condição atual. Tanto que são dezenas de gafes onde eu fico com pena. Juro pra vocês, é ridículo o nível vergonha alheia. Então eu não defendo a Petrobras porque eu como petróleo, eu não como. Porque eu bebo gasolina, não bebo. Eu bebo outro álcool, mas gasolina não. Ai, Deus! Alguém precisa avisar pro déspota que ele não come petróleo, mas a comida que ele come é transportada utilizando combustíveis à base de petróleo. Mas ele sabe disso, tá? Ele tá só fingindo demência. Ou não. Talvez ele não esteja fingindo. Já não é novidade para ninguém que Lula é quase incomunicável. Vimos isso na carta do Cacai. O advogado é amigo do Lula, que, por sinal, entra de bermuda na Suprema Corte. Além, claro, da Daniela Lima fazendo um mega expose de que o Lula tem que esperar a Janja viajar para poder se reunir com ministros. No ICL Notícias, o Instituto Chupa Lula, os caras dizem que para se mostrar um vídeo pro Lula, tem que chamar ele num cantinho, numa oportunidade encontrada para que ele veja algo importante, já que Lula se informa através de notícias impressas e entregues a ele, possivelmente por Rui Costa, ministro da Casa Civil, que, segundo a mídia, quer ser o sucessor do Lula. Gente, será que tá fazendo de propósito? Será que Rui Costa é o craque do jogo e a gente ainda não percebeu? Enfim, o fato é que hoje Lula é um decrépito, sem contato com a realidade e, como diz o jornalista da Rede Lula, encastelado no seu próprio mundinho. Acabou esse negócio de pai dos pobres. Não vai dar para contar com Lula em 2026. E para piorar a situação, na pesquisa mais recente, Lula perderia para o Bolsonaro no primeiro e no segundo turno.
Se a condenação de Bolsonaro se mantiver apenas no TSE, é possível que o presidente dispute a eleição sub júdice. É isso que a maioria dos especialistas diz ser provável acontecer. O que complicaria bastante a vida da Suprema Corte, impedindo um presidente eleito de assumir o cargo. Todo mundo ia chamar isso de golpista. Já pensou? Mas o que poderia impedir de fato Bolsonaro de concorrer em 2026 e muito provavelmente ganhar, seria uma condenação no STF. E é aí que a imprensa perdeu a noção da gravidade das coisas que ela mesma divulga sem nenhuma ressalva. No dia 16 de fevereiro, 2 dias atrás, o Gonê, o PGR, disse para ministros que já tem tudo pronto para denunciar o Bolsonaro, que será julgado pelos ministros que foram avisados pelo PGR. Aí, no dia de ontem, um dia após essa matéria, o Barroso diz isso aqui. STF analisará a eventual denúncia contra Bolsonaro com seriedade. Ponto 1. Por que ele está dizendo eventual, que significa algo que pode ou não acontecer, quando o Gonê já avisou para eles que está tudo pronto para oferecer a denúncia? Seria essa uma fala protocolar ou para passar a impressão de não sabemos se isso vai acontecer, hein, gente? Mas se acontecer, seremos sérios na análise da denúncia que pode prender o Bolsonaro? O juiz que disse isso é esse mesmo juiz aqui. Nós derrotamos o bolsonarismo. Mas voltando à matéria, o presidente do STF disse que a corte fará análise examinando provas e sem visão politizada. Após o nós derrotamos o bolsonarismo, fica complicado botar a fé nesse negócio de sem visão politizada. Mas eu vou me atentar na primeira colocação, a de que a corte irá examinar as provas. Possível, suposto, hipotético, teria. 207 condicionantes enfraquecem o inquérito do golpe. É engraçado, né? Nós vamos examinar as provas onde as conclusões são teriam feito, hipoteticamente foi assim, supostamente aconteceu, possivelmente esse é o fato. Ah, mas tem a delação do Cid. Delação sozinha não é prova de nada conforme jurisprudência fixada pela mesma Suprema Corte. Por isso, precisavam de pelo menos mais uma delação relevante, que acabou não acontecendo. E esse caso tem um potencial gigante de ser o divisor de águas e virada de mesa total nesse caso. Mas fica aí que eu já chego lá. A situação do Lula tá muito ruim e a esquerda está praticamente implorando que o Gonê denuncie logo o Bolsonaro para ver se tiram o foco do Lula. E, gente, quem tá dizendo isso nem sou eu. Isso tudo, quando vier à tona, vai gerar um desgaste para o ex-presidente e o foco da onda negativa deve se transferir, pelo menos momentaneamente, para o grupo da oposição. E depois, Dani, vem o carnaval. Aí o governo acredita que vai ter um tempo aí para respirar, para pensar melhor e fazer correções de rumo. Bicho, na cara dura, assim. Tô nem aí. Pronto, falei. Aí você volta lá no início do vídeo e ouve de novo o vídeo da Janaína Pascoal, que tudo ganha um contexto hipotético. Sim, eu tenho que dizer hipotético, porque... Mas que fica claro, fica. Para terminar de colorir esse desenho, ontem foi anunciado que, em meio à expectativa da denúncia do PGR contra Bolsonaro, um jantar reuniria os ministros da Suprema Corte e o próprio Lula, e que integrantes da corte confirmaram que o evento seria nessa quarta-feira. Aí a galera ficou louca. Tipo assim, vocês estão zoando com a nossa cara? O PT na torcida para que o Bolsonaro seja denunciado para tirar o foco de cima do Lula e a Suprema Corte, que irá decidir se aceita ou não a denúncia, se reunindo para jantar com o líder do PT. De novo, volta lá no áudio da Janaína Pascoal. E agora já se fala na imprensa que vai ser amanhã, quarta-feira, data do tal jantar, que o PGR enfim vai oferecer a denúncia contra Bolsonaro. Aí o pessoal deve ter pensado melhor que a denúncia seria oferecida no dia do tal jantar e poderia pegar meio mal, né? Então eles decidiram adiar. Mas que ia rolar, ia. A correria é para que Bolsonaro seja denunciado antes do carnaval, porque senão só daqui 10 dias. E aparentemente tá todo mundo com muita pressa. Né, Lula? Só que eu não sei como as coisas irão ocorrer após essa denúncia, que será oferecida, gente. Tá tudo pronto. Alguns fatores podem atrapalhar, seja lá qual for o plano. E esse fator é externo. Primeiro ponto é o relatório da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde até o mais cético dos analistas petistas dão como certo que vai vir paulada em cima da nossa Suprema Corte. E no meio disso, entra o caso que eu disse para você ser o mais promissor para que algo concreto seja feito. Defesa de Felipe Martins leva suspeita de fraude à Justiça dos Estados Unidos.
Suspeita da defesa de ex-assessor de Bolsonaro é de que investigadores brasileiros fizeram inserções no sistema norte-americano para justificar sua prisão. Vocês conseguem conceber isso, galera? A suspeita é de que um agente brasileiro tenha plantado provas fraudando o sistema de imigração americano para levar Felipe Martins para a cadeia e forçá-lo a uma delação premiada que poderia dar consistência à denúncia contra Bolsonaro. Uma das ações foi um pedido judicial para a liberação integral dos registros históricos do Felipe no CBP, que é o registro de entrada e saída de pessoas dos Estados Unidos. E pediu também os metadados e logs sobre quem teria inserido, editado ou removido qualquer informação sobre as entradas do Felipe em terras de Tio Sam. Mas não só isso, Felipe pediu a abertura de uma investigação criminal na justiça americana. Porque, de novo, se isso tiver realmente rolado, galera, é muito, mega, hiper crime! Fraude no sistema de imigração americano para se prender um inocente. Com os logs em mãos, será possível verificar quem foi a pessoa que inseriu os dados do Felipe, o que justificou sua prisão em solo brasileiro e gerou a apreensão do passaporte do Bolsonaro. E você quer saber o que é mais bizarro? Já há uma investigação sob sigilo sobre esse tema lá nos Estados Unidos. E o que mais me deixou curiosa foi por que estaria sob sigilo? E também por que já existe uma investigação sobre isso por lá? Mas então, juntando todas essas suspeitas e um climinha de denunciar logo para salvar meu traseiro, eis que nos deparamos com a matéria da Folha que deixa claro o sentimento de quem está acompanhando toda essa história bem de perto. Segundo Fábio Zanin, na Folha, o senador Steve Daines, que encontrou o Alckmin, levou ao Itamaraty uma avaliação de Marco Rubio, que é secretário de Estado americano, de que uma denúncia da PGR contra Bolsonaro seria muito mal vista pelo governo Trump. E aí, os negacionistas podem gritar desesperadamente. Mas estamos falando de um pedido de investigação criminal protocolado nos Estados Unidos por suposta fraude processual, violando o sistema de imigração dos Estados Unidos para que uma pessoa fosse presa e desse consistência a uma denúncia sobre o tal caso do golpe. Junte isso às 207 vezes em que é dito que, supostamente, possivelmente, hipoteticamente, junte ao inquérito das fake news, ao relatório da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao enfraquecimento do Lula, ao nós derrotamos o bolsonarismo. Junte a missão dada é missão cumprida. E soma com tudo que o Elon Musk passou na mão da justiça brasileira. O resultado é que, independente do que o Gonê ou a Suprema Corte fizerem, de fato, vai se criando um clima terrível. E que vai ter manifestações no dia 16 de março, todo mundo já sabe. O que eu não sei se todo mundo sabe é que o Elon Musk compartilhou uma postagem que anunciava a manifestação. Então bora, gente, tá todo mundo de olho em nós. Mas aí, porque o Elon Musk fez isso, um compartilhamento mega criminoso, o advogado do Lula aparece para dizer que o banimento do Twitter no Brasil será inevitável. Bicho, o cara tá achando que é o Thanos? E é isso que acontece quando você tá encurralado. Você começa a fazer e dizer coisas absurdas, o tom vai só subindo cada dia mais. O governo vai ficando cada vez mais decrépito e autoritário, o que acelera ainda mais a sua ruína. E a situação tá tão caótica que líderes do Centrão já discutem entregarem seus cargos a Lula, porque na hora que esse barco afundar, porque não é mais se vai afundar, é quando. Eles não querem estar ao lado de uma figura tão abjeta. E você sabe que o fim está próximo quando o próprio Lula proíbe integrantes do Palácio e seus aliados de aparecerem na casa do Cacai após ele ter dito que o Lula que tá aí não é o Lula, é outro. Mas o Cacai tá errado. O Lula sempre foi assim. O problema é que agora não tem bundas commodities para despejar emendas nas mãos dos políticos para que seja feita a vossa vontade. Lula acabará sozinho em breve. Só falta a rede estatal não oficial pular do barco. E pelo andar da carruagem, isso também tá bem próximo. Vai todo mundo sofrer um exposed juntos. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E galera, já que você ficou até aqui, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado
te barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Então, democracia relativa pujante e eu ainda tenho 4 inquéritos, uma AIGE e 3 processos no TSE para me defender desse suco de Estado democrático de direito. Portanto, assinando teatualizei.app, você financia não só o meu trabalho, quanto a minha defesa perante a tantas acusações baseadas em supostamente, hipoteticamente, possivelmente. Além, claro, das vozes das cabeças desse povo, né? Em troca do seu apoio, eu te ofereço conteúdos exclusivos. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem vai ser o primeiro a cair nessa treta toda? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!